Olá, tudo bem? Sou o professor Roberto e hoje vamos ver alguns aspectos da prova do SAEB 21, em que falaremos de um tópico muito importante para resolver a prova com maior perfeição. Falaremos do tópico quarto, que nos diz respeito à coerência e coesão no processamento do texto. A habilidade em foco será estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções, advérbios, entre outros. As competências e as habilidades relacionadas são identificar nas classes gramaticais variáveis e invariáveis as possíveis relações que pode estabelecer no texto. Compreender o sentido e a importância dos mecanismos de coerência e coesão, fundamentais à estruturação e compreensão de um texto. Reconhecer a importância do uso dos conectivos como estabelecedores de coerência e coesão. Como ponto de partida, vamos relembrar um pouco, por necessidade, de conceitos já trabalhados em sala de aula. O primeiro deles é: o que é um texto? Dentre algumas respostas encontradas para esta questão, trouxemos uma que nos fala que um texto é uma manifestação da linguagem. É uma mensagem usada para transmitir uma informação de um autor para o seu leitor ouvinte. E para que ele apresente um sentido, é necessário que tenha coesão e coerência. Vocês sabem o que é coerência? Foram encontradas para esta questão algumas respostas. Eu trouxe uma delas. Essa resposta nos diz que coerência é um tipo de característica daquilo que tem lógica. Para que algo tenha coerência, precisa-se apresentar uma sequência de ações que dê um sentido geral e lógico àquele que receberá a mensagem, o nosso interlocutor, ouvinte, leitor. Vocês sabem para que a coerência serve? Dentre algumas respostas dadas a esta questão, trouxemos uma que nos diz que coerência serve para possibilitar a conexão entre as ideias e a construção de sentidos. Também ela serve para apresentar uma relação lógica no texto e sem contradições, que trazem significação completa aos conjuntos de palavras usadas
ao longo de um texto. Vocês sabem o que é coesão textual? Então, entre algumas respostas, uma delas nos diz que coesão textual é um mecanismo da língua portuguesa usado para permitir uma conexão lógica entre seus núcleos sintáticos, sendo eles os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração e as outras partes que compõem um texto. Esta ligação e a harmonia existente entre eles possibilitam uma melhor amarração de ideias dentro do texto, feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Vocês sabem para que a coesão serve? Então, entre algumas respostas encontradas, uma nos diz que a coesão serve para assegurar a ligação entre palavras e frases, interligando as diferentes partes de um texto, para entrelaçar as frases e os parágrafos em um texto. De modo que um elemento dê sequência ao outro, determinando a transição das ideias presentes dentro do texto. Vocês sabem o que é uma classe gramatical? Uma classe gramatical são agrupamentos de palavras tomadas como critério de organização as suas funções gramaticais dentro de um texto. Isso quer nos dizer que cada palavra que existe na língua portuguesa pertence a uma classe gramatical, onde ela é colocada dependendo do que ela faz, ou seja, da sua função. De modo bem resumido, faço lembrar agora as 10 classes gramaticais. Substantivo: dar nomes aos seres em geral. Verbo: indicações, estado, mudança de estado, fenômenos naturais. Adjetivo: atribuir características aos seres em geral. Pronome: indicar as pessoas do discurso, indicar ideia de posse, de posição de um objeto dentro de um espaço físico e no tempo. Artigo: especificar ou generalizar um substantivo. Numeral:
contar, indicar uma quantidade, uma ordem dentro de uma posição. Preposição: ligar palavras ou orações. Conjunções: unir orações ou termos dentro de uma oração. Interjeição: expressar uma ideia de emoção. Advérbio: indicar modo, tempo, lugar, intensidade. E com isso, modificar verbos, adjetivos e um outro verbo. E para que servem as classes gramaticais? Dentre as respostas que a gente encontrou para esta questão, uma nos diz que a sua principal função, perdão, é facilitar a abordagem de diferentes aspectos gramaticais das palavras que estão agrupadas em cada um dos grupos que compõem as classes. Elas servem também para construir uma característica morfológica, sintática e semântica comuns entre os termos. Portanto, quando uma das classes gramaticais for empregada, espera-se que o leitor ouvinte identifique não só a que grupo pertence uma palavra que é utilizada em um dado contexto, mas também o valor do seu emprego específico. Ponto de partida, né? Para a gente começar a mostrar essas habilidades e competências dentro de um texto, vamos partir do princípio que, considerando esses questionamentos anteriores, o entendimento bem-sucedido de um texto depende também da capacidade que envolve o conhecimento necessário para que o leitor estabeleça relações que contribuem para a continuidade, progressão do texto, garantindo sua coesão e sua coerência. Esses conhecimentos relacionam-se, por exemplo, ao reconhecimento de relações semânticas indicadas por conjunções, preposições, advérbios ou verbos. O grau de complexidade desses conhecimentos está diretamente ligado à presença dos elementos linguísticos que estabelecem a relação e o posicionamento desses elementos dentro do texto. Por exemplo, se um pronome está mais próximo ou mais distante do termo a que ele se refere. Vamos às questões. Questão 1. Esse, essa. Talvez por ter nascido sem pai, talvez por ter sido um menino solitário, talvez porque ainda não havia televisão nem videogame, ou talvez porque fosse mesmo tímido,
Logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, meu lazer passou a ser a leitura. Nada de estudo, nada de busca do saber. Ler para sonhar, para sentir-me na pele dos protagonistas, para me divertir mesmo. Quanto dessas leituras habita ainda em mim. Mas, pulando Lobato e os queridos autores de literatura juvenil, lembro-me de O Suave Milagre, do escritor português Essa de Queiroz. Que impacto! Eu lia e relia o conto. Lágrimas, frições, emoções que acredito nunca mais ter conseguido sentir ao ler um texto. O Suave Milagre continua como uma das minhas narrativas favoritas. Que conto? Essa. Esse texto foi escrito por Pedro Bandeira. Vamos à questão. Então, provavelmente, vocês terão, em um dos 3 módulos de língua portuguesa, uma questão com uma estrutura cobrando essa habilidade sobre coesão e coerência. No trecho, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, a expressão destacada, logo que, estabelece uma relação de item A, uma relação condicional de condição, item B, logo que estabelece uma relação consecutiva de consequência, item C, uma relação final de finalidade, propósito, objetivo, D, uma relação modal, de modo, E, temporal, de tempo. Então, quem marcaria no item A erraria. Logo que pude decifrar, não sugere uma ideia de condição. Não, não vislumbro a ideia de condição aí. O fato de poder decifrar não depende de alguém para dar essa autorização. Então, não saiu uma ideia de condição. Item B, de consequência. Pude decifrar. Logo que pude decifrar, eu não vejo uma ideia de consequência. Não é o item B. Item C, final. Uma relação de finalidade. Então, se eu pegar o trecho, logo que pude decifrar, eu não vejo aí uma ideia de objetivo, de propósito. Não é o item C. Relação modal. Então, quando eu analiso o trecho, logo que pude decifrar, eu não vejo uma ideia de como foi feito. A maneira de como, o modo, não é o item D. Acertaria que marcassem no item E, porque logo que pude decifrar responde ao seguinte questionamento: quando? Ideia de tempo. Então, para essa questão,
o operador argumentativo, logo que exprime uma ideia de tempo, ou seja, a expressão destacada estabelece uma relação temporal. Questão 2. O enunciado lê o texto abaixo e responda. A ceia. O restaurante era moderno e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur, feito da garrafa, projetando sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. A mulher parou no meio do jardim. Que noite! Ele lhe bateu brandamente no braço. Vamos, Alice. Que mesa você prefere? Ela arqueou as sobrancelhas. Com pressa? Ora que ideia! Sentaram-se numa mesa próxima ao muro e que parecia menos favorecida pela iluminação. Ela tirou o estojo da bolsa e retocou rapidamente os lábios. Em seguida, com gesto tranquilo, mas firme, estendeu a mão até o abajur e apagou-o. As estrelas ficam maiores no escuro. Ele ergueu o olhar para a copa da árvore que abria sobre a mesa um teto de folhagem. Daqui não vejo nenhuma estrela, mas ficam maiores. Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados. Fechou com um suspiro. Também não enxergo os nomes dos pratos. Paciência, acho que quero um bife. Você me acompanha? Ela apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o homem. Seu rosto fanado e branco era uma máscara delicada emergindo da gola negra do casaco. O homem se agitou na cadeira. Tentou se fazer ver por um garçom que passou a uma certa distância. Desistiu no gesto fatigado. Esfregou os olhos com as pontas dos dedos. Meu bem, você ainda não mandou fazer esses óculos? Faz meses que quebrou o outro e até agora. A verdade é que não me fazem muita falta. Mas a vida inteira você usou óculos. Ele encolheu os ombros. Pois é, acho que agora não preciso mais. Nem de mim. Ora, Alice. Um trechinho de um conto de Lígia Fagundes Telles. Vamos à questão. No trecho, também não enxergo os nomes dos pratos. A palavra destacada estabelece uma relação de conclusão, condição, oposição, soma, tempo. E nós encontramos quem marcou conclusão estaria certo, porque ele concluiu que não enxerga o nome dos pratos. B. Condição não é uma condição. Então, só para fechar, né? Item A, eu erraria, porque quando ele fala que também não enxerga os nomes dos pratos, ele está sugerindo uma outra ideia
que não é uma conclusão. Não é uma condição, não existe uma condição que impede, né, aí no caso, transmite a ideia do não enxergar os nomes, não sugere uma ideia de oposição, marcaria certo quem marcasse o item D, porque também sugere uma ideia de adição, de soma. Então, antes dessa expressão, também não enxerga os nomes dos pratos, havia uma outra informação que junta-se a essa. E não acertaria quem assinalasse o item E. Então, a opção correta, neste caso, é o item B. Questão 3. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar. É um conto de Eduardo Galeano. Vamos à questão. Em E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor. As palavras sublinhadas indicam. Então, as palavras são letra E e E. A gente sabe que nesse caso a gente pronuncia como I. É de alternância e foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor. Existe uma mudança de ideia? Não, não é o item A. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor. Existe uma ideia de oposição? Não. A segunda ideia não se opõe à outra, à primeira. De adição? Sim. Então, a primeira informação soma-se à segunda e vice-versa. Então, uma ideia. Também, e, e eles sugerem a ideia de soma, de adição. Por conseguinte, não vai ser o item D, conclusão, e nem o item E, explicação. Então, a quarta alternativa está incorreta porque nós não temos ideia de conclusão. A segunda, e tanto fulgor, não é concluindo a ideia de foi tanta a imensidão do mar. E tanto fulgor não é uma explicação da frase e foi tanta a imensidão do mar. É isso. Espero ter contribuído para o sucesso de vocês. Até mais.